Hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito aqui que vocês estão vendo da luz passando atrás do número na prática usando o After Effects. Esse é o canal Edição Simplificada e aqui você vai aprender a editar vídeos e criar alguns efeitos também de motion de forma simples e fácil. Então, sem muita enrolação, já vamos abrir aqui o After Effects para a gente aprender a fazer esse efeito na prática. Bom, então a gente está aqui com o nosso After Effects ligado, a gente consegue ver que o nosso projeto já está feito. Mas eu vou refazer ele com vocês aqui do zero. Então, com ele aberto aqui, eu já vou criar uma comp. Então, eu vou chamar a comp aqui de aula, ver se está nos parâmetros certos, tá? Tudo certo, 10 segundos. Eu vou diminuir aqui para 5, com 5 segundos. E agora a gente já está com a nossa comp criada aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar, né, essa estrutura aqui de fato. Então eu vou começar de um passo por vez. Vou primeiro criar um sólido, então eu vou vir aqui eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em New, vou criar um sólido. Sólido eu vou fazer dessa cor mesmo. Aí você pode fazer a cor que você quiser, não precisa seguir a risca, tá? É só um exemplo. Então com o sólido criado, agora a gente vai ter que criar esse círculo, né, para depois criar esse texto aqui, né, do 10 mil reais. Com nenhuma layer selecionada, tá? Eu vou vir aqui, vou segurar e vou clicar aqui nessa Ellipse Tool, que a gente vai conseguir criar esse círculo, né? Esse oval, na real. Então eu vou puxar e arrastar aqui pra gente criar esse oval. E acho que desse jeito tá bom mesmo. E agora com ele criado, eu vou vir aqui e vou tirar o Stroke, né? Que é basicamente o traçado, tá? Então eu vou vir aqui do lado, nas propriedades. Vou criar em None pra tirar esse traçado. Opa! E eu vou deixar a cor de preenchimento, eu vou deixar branco mesmo, tá? Para dar esse contraste maior. E assim a gente já tem o nosso oval aqui em cima do nosso fundo, né? Do nosso PG. Aí com ele selecionado aqui eu vou trocar o nome, só pra gente não se perder, né? Então eu vou botar aqui círculo, tá? Pra gente poder saber qual camada que é qual, né? Quando a gente for fazer as animações, isso deixa muito mais organizado e mais fácil da gente fazer isso. Então beleza, agora eu vou vir aqui na ferramenta de texto, tá? Vou clicar e vou escrever aqui, né? Com esse texto agora pronto, eu vou aumentar ele aqui. Bom, então agora a gente já tá com o texto criado aqui, a gente também já tá com o nosso círculo, né? O nosso oval. E a gente tem o nosso fundo também. A gente precisa que a nossa luz, ela passe embaixo desse texto, mas a gente também não quer que a luz, ela fique nessa área branca, né? A gente quer que ela fique somente atrás desse texto dos 10 mil reais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa camada dos 10 mil reais, clicando em Command D ou Ctrl D, se você estiver no Windows, eu tô aqui no Mac. E aqui a gente vai ver que a gente já tem outra camada criada, tá? Então eu vou renomear ela para Matte Texto, porque com isso a gente vai saber qual camada que a gente vai usar para fazer esse matte e qual que vai ser o texto mesmo, né? Vou trocar aqui a cor para a gente poder identificar melhor na timeline. Eu tenho uma cor já criada para o matte, que é esse verde aqui, que parece um croma, né? Aí agora com esse matte criado, a gente precisa criar a nossa luz, né? O nosso efeito de fato. Então, sem nenhum layer selecionado, eu vou vir aqui da caneta e eu vou fazer 2 pontos, tá? Um aqui mais para cima e outro aqui pro lado. Aí vocês vão ver que já tá uma linha na diagonal. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar ela somente em traçado e não preenchida, tá? Então a gente vai vir aqui nas propriedades, vai descer até a gente encontrar esse painel aqui. E aí a gente vai criar um traçado, né? Eu vou deixar ele de uma cor meio amarelada para ser uma luz amarela mesmo, assim, né? Meio dourada, não sei. E eu vou tirar esse preenchimento aqui que a gente não vai precisar dele. E aí aqui você vai poder mexer como você quiser. Bom, e se a gente trazer aqui para cima do texto, a gente vai perceber que ele tá cobrindo, né, o texto de fato e não tá fazendo esse efeito que a gente quer, que é dele aparecendo só dentro ali do texto escrito. Ele também tá aparecendo aqui fora no círculo, né? Bom, e para fazer esse efeito da nossa luz passando por dentro aqui do texto, a gente vai usar o famoso matte. O matte nada mais é do que você mostrar, né, o objeto aparecer dentro de uma área selecionada. Então, como eu quero fazer a luz aparecendo só dentro do texto, eu já fiz a cópia do nosso texto aqui, tanto que se eu apagar o texto mesmo, ele ainda vai estar lá, porque a gente fez uma cópia exata no mesmo local. Se eu apagar os dois, aí vai sumir. Então aqui a gente já tem o nosso local, né, onde a gente quer que a luz apareça, então a gente vai conectar esses dois objetos. A gente vem aqui nesse caracol e arrasta, né, ele puxa aqui para o nosso matte, né, que é o nosso formato onde a gente quer que a luz apareça. A gente consegue ver que a luz está aparecendo somente ali no nosso texto, mas é importante que a gente tenha esse outro layer
do texto normal, porque se a gente apagar, vai aparecer só a luz, certo? Porque o nosso mate ele acaba desaparecendo. Quando a gente faz essa fusão, o formato, né, o local, ele desaparece. Então a gente sempre tem que fazer uma cópia se a gente quer que o nosso texto apareça. Tanto que se vocês verem, só de eu arrastar aqui, ele vai aparecer somente onde tem o nosso texto e não onde está a linha toda de fato. Bom, e agora que a gente já montou tudo, a gente vem para a parte da animação de fato. Então a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que o nosso círculo ele está aumentando a escala. Ele fica maior, né, mais perto da câmera. Então, para isso, primeiro a gente vai ligar os nossos parentes, né? Então, a gente quer que o texto ele aumente o zoom junto com o círculo, então eu vou ligar ele aqui. E a gente também quer que o nosso texto também aumente, né, junto. Então, aqui eu fiz o círculo virar um parente do nosso texto e também do mate, para quando o círculo aumentar de tamanho, o nosso texto aumentar junto, tá? E não ser só o círculo que está aumentando. E agora, para a gente fazer essa animação, a gente vem aqui e aperta a tecla S para abrir o efeito de escala. Então eu vou botar um keyframe aqui no começo e eu vou andar um pouco pro lado e vou botar outro keyframe, só que com uma escala maior. E aí a gente já consegue ver que o nosso texto ele vai aumentando, né, junto com o círculo. E aí, para a gente deixar ele mais fluido, a gente vai clicar aqui no F9 e com esse keyframe selecionado, se a gente vem aqui nesse gráficozinho, a gente consegue controlar a velocidade dessa animação de fato. Então, se eu quero que ele seja mais devagar no começo e no final ele aumente, eu seleciono esse keyframe aqui e puxo ele para o lado. Isso vai fazer com que a velocidade seja mais rápida para o final aqui e não no começo. Afinal, quanto mais íngreme, mais rápido fica essa animação. Então agora que a gente já está com a animação da escala pronta, a gente consegue fazer a animação da nossa luz, né, passando. Então eu vou vir aqui na luz, vou clicar com a letra P e eu vou, no mesmo keyframe que a gente aumenta a escala, eu vou trazer ele pro lado, tá? Aí eu vou marcar um keyframe onde eu quero que comece, tá? Eu quero que ela comece aqui fora, para depois ela passar pro outro lado. Então eu vou vir aqui pro final do vídeo, né, o final da animação da escala, e vou puxar o nosso efeito de luz aqui pro lado direito. Assim, enquanto está aumentando a escala, a nossa luz vai passando de um lado para o outro. Aqui eu só preciso mudar a velocidade da animação. E aí eu vou só arrumar o gráfico aqui para fazer esse efeito ser mais coerente com o zoom, né? Pra gente começar devagar e aumentar na hora do zoom. E simples assim, a gente conseguiu fazer esse efeito da luz passando no final da tela. A gente pode adicionar alguns efeitos complementares, tá? Pra gente deixar esse vídeo um pouco melhor. Se a gente clicar aqui na layer da luz e a gente pesquisar nos efeitos glow, tá? Ou brilho, se tiver em português, After Effects, e arrastar ele pra luz, a gente consegue ter aqui algumas opções de como deixar a nossa luz, né, ali mais fluida. Se a gente trouxer aqui para cima do nosso objeto, aumentar a intensidade, eu vou trocar para normal, um modo, e eu vou botar A e B Colors, tá? E aqui eu vou escolher as cores que eu quero que seja o nosso brilho. Então eu vou puxar um amarelo e outro aqui que também vai ser um amarelo, só que mais esverdeado, assim. Ó, e como vocês podem ver, ele já fica mais brilhante, né? Tem um brilho ao redor. Aí você pode mexer nas configurações do jeito que você quiser. Acho que eu vou deixar assim mesmo, tá ótimo, é só pra gente ter uma ideia aqui, né? Mas ó, como vocês conseguem ver, a gente já tem esse efeito da luz passando atrás ali do nosso texto e deixando ele mais interessante. Então esse foi uma das formas que eu encontrei da gente criar esse efeito da luz passando entre os números. Então se você sentiu que esse vídeo te ajudou e você aprendeu um efeito novo, aproveita para se inscrever, deixar o like e ativar as notificações, que isso vai ajudar muito a manter esse canal gratuito aqui para vocês. E não se esqueçam de conferir a série que eu tô fazendo no Shorts, onde eu tô trazendo dicas básicas sobre edição no CapCut usando o computador. Então esse foi o vídeo, vejo vocês no próximo, tamo junto!